Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: o senhor saiu do MBL, né? Aquele movimento que ficou bastante conhecido pelos protestos de ruas ali antes do impeachment da então presidente Dilma Rousseff do PT. E agora o senhor quer ser presidente. O que levou o senhor a tomar essa decisão, né, de disputar a presidência do Brasil? Ah, a gente tá lá, a gente tem uma imaginação de um país diferente que desde o início do MBL sempre teve presente na nossa cabeça. E minha função no grupo sempre foi um pouco diferente da dos porta-vozes mais famosos. Por exemplo, quem acho que é a pessoa que sempre foi mais conhecida. Eu sempre fui um cara de apontar direções. Então, eu montei o grupo de trabalho do Livro Amarelo, que é basicamente o livro de propostas para o Brasil. Eu trabalhei na construção do partido, né? Quem coordenou a montagem do partido político, a missão, fui eu. Então, eu sempre tive um papel de liderança e um papel de imaginação. E quando eu escrevi com o nosso time o Livro Amarelo, eu comecei a entregar para as pessoas o que seria esse desenho desse Brasil novo que a gente gostaria de construir. Então, como assim, eu entrego uma imaginação e ao mesmo tempo eu sou líder, é natural que seja uma liderança para concorrer num mandato presidencial. Eu não imaginava que seria tão rápido, não imaginava que as pessoas quisessem que fosse eu, é, mas eu sempre quis. Naturalmente, quem trabalha com política e que é idealista sempre deseja mudar o próprio país e fazer algo que transforme o seu país numa grande nação. Então, acho que era um caminho natural. Renan, pré-candidato, prazer falar contigo. Gabriel Máximo, aqui de Brasília. Eu queria perguntar: o senhor vem uma trajetória crescente nas últimas pesquisas, inclusive pontuou com 3%, agora na última pesquisa da Folha divulgada no sábado, mas ainda sem estar num patamar que seja competitivo a ponto de tirar um dos líderes dessa disputa, tanto o presidente Lula quanto o senador Flávio Bolsonaro do PL. Mas o senhor vem dizendo que acredita que isso pode ser possível. Como você pretende mudar esse cenário polarizado e chegar eventualmente ao segundo turno? Eu não acredito na Datafolha, né? Então, existem muitas pesquisas. Tem trackings que são contratados pelos partidos políticos, por bancos, instituições financeiras. A Quest tem tracking, a Atlas tem tracking. E eu me fio muito mais em pesquisas como as da Atlas. Por quê? Porque é a metodologia que vem acertando o mundo, ela costuma captar o avanço das tendências de maneira mais veloz. Na Atlas eu já abri uma distância para os governadores e estou buscando os 10%. Como fazer isso? Se eu busco os 10% e dado que Flávio Bolsonaro é um candidato inviável contra o Lula, haverá naturalmente uma migração de votos para o terceiro colocado viável no campo antipetista. Então é uma questão de demonstrar essa viabilidade, chegar nesses 10%. Eu comecei, né, com assim, no final do ano passado, quando meu nome começou a ser aventado como pré-candidato à presidência, ninguém acreditava. Então eu ultrapassei eles. Então, assim, não me. Minha ideia fixa é buscar esses 10% antes do começo das eleições em agosto. E aí o senhor sugere que ele, sendo um candidato inviável, votos migrariam para você. Só que você também vai precisar de eleitores bolsonaristas, né? Aqueles bolsonaristas raiz, não só o não bolsonarista. O senhor já chegou a falar que é o único candidato que disse que realmente o ex-presidente Bolsonaro praticou um golpe contra o Brasil. Como é que o senhor vai conquistar esse eleitorado aí, do qual você vai precisar bastante? O próprio eleitor do Bolsonaro, a gente precisa entender isso. Quando eu falo eleitor, a gente tem que separar eleitor antipetista de eleitor bolsonarista. São duas coisas diferentes. Todo bolsonarista é antipetista, mas nem todo antipetista é bolsonarista. Essa é a primeira separação. O eleitor bolsonarista raiz, o famoso tiozão do Zap, não apenas ele acha que o Bolsonaro tentou dar um golpe, a diferença é que ele concorda. Ele só acha que a nomenclatura não é essa. Ele acha que o Bolsonaro estava fazendo uma libertação do Brasil contra o STF e tal. Então ele trabalha vamos dizer, ele trabalha ele sabe o que eu estou falando. Ele só acha que isso foi positivo. Ele acha que, poxa, que o Bolsonaro deveria ter ido até o fim. Esse eleitor raiz do Bolsonaro não dá mais de 10 a 15% do eleitorado total, mesmo. Não é uma questão demográfica. E aí existe um eleitor antipetista, especialmente entre os seus 30 a 55 anos, que toma decisões que são racionais e pragmáticas contra o PT. Esse eleitor ele é menos ideologizado no bolsonarismo. Então, esse eleitor dá para buscar.
Sobre aquilo que você falou, acho que você está falando de um teto de 25%. Se eu chegar nisso, é que eu não acho que exista esse teto de 25%, mas se eu chegar nisso, eu derrotei o Flávio. Se eu bater 20 e poucos por cento, o Flávio não vai para o segundo turno. Então eu acho que é um processo, e as pessoas, eu volto a colocar, as pessoas vão fazer voto útil, e também existe uma outra coisa que tem que ser colocada em perspectiva na leitura eleitoral, que uma coisa é o número, quem você, diante de uma cédula, de uma pesquisa, você coloca ali, vou votar no fulano porque é o top of mind, é o primeiro nome que vem à cabeça. Ela não mede a adesão. A Atlas costuma medir melhor a adesão. Do tipo, quanto eu estou engajado na campanha desse candidato que eu estou sugerindo o nome. O quão eu estou querendo ajudar, quanto eu estou convertendo pessoas. Nesse sentido, a campanha do Flávio é uma campanha morta. É uma campanha de defesa, não é uma campanha de ataque. Ela não vai avançar sobre os outros eleitorados, ela tem que defender o que ele tem por conta do legado do pai. E esse tipo de campanha costuma perder. Para você vencer, você tem que ter uma energia de expansão. E não é o que está acontecendo ali. E o senhor acha que esse caso Master vai piorar ainda mais a situação do Flávio? Vai, vai. Vai, e não só o Master, né? Eu acho que o Flávio ele tem uma gama de histórias mal contadas na gestão do governo do Rio de Janeiro, a relação dele com o Bacelar TH Joias, escândalo no INSS via Willer Tomás. Agora mesmo começaram a pegar os escândalos de rachadinha do irmão dele, isso vai acabar espirrando nele. O Flávio é muito cheio de encrenca, então é, espera-se, né, que vai acontecer essas coisas nas próximas semanas. Agora, pré-candidato, o senhor tem dito que o seu grande foco, prioridade número um, de um eventual governo seu será a segurança pública. Entre as suas principais propostas está, por exemplo, a possibilidade de colocar cidades controladas pelo crime organizado em estado de defesa e também a aplicação da tese jurídica do direito penal do inimigo, que suspenderia garantias constitucionais para alguns criminosos. E aí, diante disso, eu te pergunto, como o senhor pretende evitar que essas exceções se tornem regra e acabem virando abusos do Estado brasileiro, caso o senhor venha a ser presidente? Delimitação muito clara. Essa lei, como ela prevê uma retirada de direitos e prerrogativas de determinados brasileiros, ela tem que ser muito clara, não pode ser aberta. O maior perigo dela é a interpretação extensiva feita pelo judiciário, vamos ser claros. O judiciário vive disso hoje. Então, a letra da lei, né, vamos dizer, a redação de um projeto desse, ela tem que ser muito clara, muito clara. Então, o que delimita o que é uma facção criminosa? O que delimita o que é ocupação territorial? O que delimita o pertencimento nessa facção? Isso tem que ficar muito claro para não haver interpretações extras, porque a interpretação extra vai gerando as derivadas que podem gerar vamos colocar aqui, um abuso, né? E a gente sabe que o judiciário brasileiro é especialista nisso. Então, a redação tem que ser muito clara, não pode haver espaço para tampouco interpretação por parte do judiciário e muito menos de inovação. Porque senão, naturalmente, uma legislação dessas, ela geraria exceções para perseguições políticas, né? Eu me refiro assim, agora vamos enquadrar, né, entre um governo de direita que vai querer enquadrar o adversário dele de esquerda como organização terrorista. Isso não pode acontecer. Isso não pode, entendeu? Então tem que ser é uma delimitação muito estrita e ela tem que permitir apenas que o Estado possa agir de maneira veloz e intensa com relação a esses membros dessas facções. É bem específico. E assim, só para complementar, esse tipo de legislação existe ao redor do mundo e funciona. Nós não temos, vamos dizer, interpretações extensivas. A gente não tem um judiciário brasileiro, mas o mundo conseguiu resolver essa questão. Não é uma novidade que eu estou propondo. É, mas seria uma ideia assim, mais radical para o Brasil, né, Não, pré-candidato? não. Acho que é uma ideia meramente lógica. Olha, se você faz parte de uma organização política, político-terrorista, que são essas facções, que vivem através do crime e de atos de violência recorrentes, e cujo pertencimento a essa facção é o seu modo de vida, portanto, cometer crimes contra o Estado brasileiro, negando a lei brasileira permanentemente, inclusive ocupando o território, é sua atividade, veja, o Estado vai ter que combater eles a contento. É como se fosse um invasor estrangeiro. Para a gente entender, o PCC é que eles falam português. Mudem o nome do Comando Vermelho para Red Commando. Aí seria uma entidade anômala gringa instalada no Brasil. O Estado brasileiro ia declarar guerra a ela, né? E nem é estado de defesa, que ele está em estado de sítio e ia botar as forças armadas e as forças policiais para destruir eles.
a gente está reconhecendo que eles são essa entidade anômala. Eles mesmos se reconhecem assim. Então, quando há uma ocupação territorial, há uma tomada de legitimidade daquele território por parte deles, que tem um reconhecimento hoje tácito por parte do Estado. Os serviços públicos não chegam a contento nesses lugares. Então, isso pressupõe do Estado que não vai poder tratar uma pessoa que faz isso como um ladrão comum. Vamos supor, um ladrão invadiu a tua casa. É um ladrão. Invadiu tua casa, com a mão armada e roubou um negócio. Ele não é um faccionado. Ele tem que ser muito punido. A meu ver, se ele apontar uma arma pra você, né, ele deveria dessa pra uma melhor. Dito isso, o membro da facção é diferente. Esse cara tem que ter direito de defesa. O ladrão que invadiu a tua casa ou invadiu a minha casa. O membro da facção que está ocupando o território, que está fazendo parte de uma estrutura hoje multibilionária que gera terror para as pessoas, este cara, não, assim, ele perde a presunção de inocência, ele não tem direito à progressão de pena, o crime é inafiançável, o Estado pode ser muito veloz, né, na hora de identificar ele, se está identificado que ele é membro dessa facção, de maneira inequívoca, e aí ele andou numa cidade como São Paulo, que tem um Smart Sampa, foi reconhecido o rosto dele, a polícia pega ele na hora, leva pro presídio. É um regime especial para alguém que tá numa situação especial. Isso não é radical, em nenhum termo. Pré-candidato, agora vamos falar um pouquinho de economia. O senhor tem defendido que, se eleito, né, pretende fazer uma série de reformas. Uma delas é a reforma da Previdência. E qual modelo o senhor adotaria, caso fosse eleito? É uma reforma paramétrica. O que que eu quero dizer de reforma paramétrica? São sobre os parâmetros que hoje não estão corretos, que envolvem privilégios para o funcionalismo e algumas diferenças de idade para alguns casos especiais. É basicamente isso, é resolver os parâmetros. E estabelecer um gatilho baseado no IBGE para o aumento da idade da aposentadoria. Então, se a idade de sobrevida do brasileiro aumenta-se automaticamente sem precisar fazer uma reforma. É isso. Resolver os parâmetros, porque a última reforma ela foi tão eivada de exceções que ela não foi suficiente, nem de longe. Então, nós precisamos resolver isso. A reforma é um modelo paramétrico. E isso envolveria parâmetros de idade, mas também de serviço público, de serviço privado, como que seria? Com certeza, o serviço público. O serviço público é o maior beneficiado nas exceções, de longe. Pré-candidato, o senhor também defende uma redução da carga tributária. E aí, diante disso, eu lhe questiono se o senhor é favorável à manutenção do imposto sobre valor agregado, como foi aprovado na reforma tributária de 2023, ou o senhor pretende alterar esse modelo? Eu sou muito realista. Tento ser realista em tudo e vou com vocês, vou ser o mais honesto possível. Eu defendo a redução da carga tributária, dito isso, eu vou conseguir fazer isso no segundo ano após uma reforma fiscal. Sem reforma fiscal não tem reforma tributária. Porque a despesa no Brasil está num processo de estouro. Então, o candidato a presidente que virar e falar, não, agora eu vou cortar imposto, tá dodói, tá doidinho, tá falando besteira. Então, não dá para cometer molecagem aqui. Temos que mexer nas alíquotas, mas pós-reformas fiscais, que eu quero fazer já na transição, na nossa agenda de reforma fiscal. Do ponto de vista da reforma atual, a que passou, os parâmetros dela geraram muitas insatisfações em muitos setores. Eu gosto do modelo, eu acho o modelo bom, não acho o modelo do IVA ruim. Acho que o fim das competições entre os estados é bom. A ideia de diminuir todo o trabalho tributário que haverá para você conseguir fazer, por exemplo, pagamento dessas DARFs, né? Não sei como é que é o nome que vai ficar, vai se alterar. Isto posto, e outra coisa que vai beneficiar os municípios produtores, né? A cobrança ser no destino. Acho que isso tem um efeito muito positivo, inclusive para Pacto Federativo. Acho que isso vai ser muito legal para resolver problemas de arrecadação para municípios. Isso tem tudo mantido. E aí, alguns benefícios setoriais, isso tem que sentar e conversar. Porque tem muito setor reclamando, né? Um setor chorando daqui, outro empurrando dali. E como houve muito lobby no processo como um todo, você vai ter que corrigir os lobbies que foram feitos. Fora as renúncias setoriais, que também geram muita distorção. Que é uma das coisas que nossa reforma fiscal tem que mexer. São essas renúncias setoriais. Então, o senhor está dizendo que pretende rever os benefícios fiscais para alguns setores econômicos, né? Com certeza. Com Teria certeza. já em mente quais setores? Olha, você tem aí 2 centenas de bilhões de reais, setores industriais, assim, desde setores da nova economia até da velha indústria, você tem benefícios de toda sorte. O mais óbvio, o mais gritante, são os ligados à Zona Franca, né? Só a Honda na Zona Franca de Manaus tem 15 a 16 bilhões de renúncia fiscal ano. Uma empresa. Tem 15 a 16 bilhões.
Esse tipo de coisa, né, respeitando vamos dizer, a- um processo de transição, né, um soft landing, tem que fazer um processo de desmame de modelos fracassados. Então a gente vai ter que fazer um processo de desmame, mas que a curva futura não seja na linha de aumento dessas arrecadações, e sim de queda. Né? Então, o que for renúncia fiscal absurda, fraudulenta, tem que ser cortado na hora, e os demais entrar numa curva de queda, começar a fazer transições setoriais. Boa parte daquilo que a gente chamava de indústria automobilística no Brasil vivia através de renúncias, e não funcionou. Saiu agora um mapa dos carros mais consumidos no Brasil, a BYD está dando um baile, né? Chegou agora, então, claramente, mesmo como modelo, as renúncias não funcionam. A renúncia como modelo econômico tem que ser substituída pelo modelo da competitividade. A gente tem que ter agenda de competitividade. Produzir no Brasil tem que ficar mais barato. Para isso, a energia tem que ser barata, a infraestrutura tem que ser funcional, leis trabalhistas têm que ser previsíveis e mais flexíveis. Se não tiver nada disso, e dinheiro barato, claramente. Se você não tiver nada desses elementos que eu falei, pode dar a renúncia que for, que não vai competir com ninguém. Então, isso faz parte de uma mudança na mentalidade de Estado, que é o que a gente precisa fazer. A gente está fazendo o caminho errado da renúncia fiscal. Se você olhar direito, lá desde o período da Sudene, quase 80 anos atrás, a gente está batendo na mesma tecla e está errando. Um misto de protecionismo com renúncia. Isso tem que acabar. Definitivamente tem que acabar.